Com fé em Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença de 9 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé e ouvirmos um texto bíblico. Peço à secretária, a vereadora Jane, que faça a leitura. Mateus, capítulo 5, versículo do 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata número 24, 2024. Encerro a discussão e coloco em votação. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Rodinei. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. Vereador Gildo. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereadora Ita. Favorável. Vereador Jair. Favorável. 8 votos favoráveis. Peço à secretária, vereadora Jane, que faça a leitura do requerimento de uso da tribuna popular Derlei Luiz Ravanello. Requerimento. Derlei Luiz Ravanello vem respeitosamente, na presença de Vossa Excelência, solicitar o uso da tribuna popular na sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2024, para prestar esclarecimentos sobre questionamentos sobre a Secretaria de Educação no período que foi responsável, termos em que pede e espera deferimento. Salto do Jacuí, 31 de julho de 2024, Derlei Luiz Ravanello. Aberto, então, espaço para a tribuna popular. Chamo o senhor, então, Derlei Luiz Ravanello, para se fazer uso da tribuna. Como o senhor quer? O microfone? Só desliga o teu que eu vou deixar esse aqui um pouco mais alto. Caso algum de vocês vá falar, me façam um sinal que eu baixo de vocês, tá? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Então, eu vim hoje aqui justamente para... Nunca desrespeitei nenhum vereador na sua ação parlamentar e nunca falei coisas do seu trabalho. Então, quando eu fui citado, eu vou usar do meu direito de explicar aquilo que, de repente, as pessoas não entenderam e que, no serviço de vocês falam sobre os assuntos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu não vou lembrar o dia e não vou lembrar... E apresenta o... E tu não consegue botar ele numa sozinha lá? Deu. Uhum. Tá, então, houve uma sessão, não lembro quem, que falou então sobre a lei do piso. Para alguns vereadores, eu já expliquei mais de uma vez, quando me perguntaram. A vereadora Jana me pediu, enquanto vereadora, 2 vezes lá na secretaria. Uma vez eu expliquei aqui embaixo, naquela reunião que os professores vieram. Então, hoje eu trouxe nesta apresentação para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Então, um exemplo assim, por que que eu, como secretário, não implantei a lei do piso? Está ali, ó. A lei do piso foi criada em julho de 2008, tá? Criou. Logo, em 2012, 5 governadores entraram com uma DIN, e ali está de vermelho, um deles é o Rio Grande do Sul. Então, no momento que eles entraram com uma DIN, o processo para e nenhum município pode pagar o piso, tá? Nem o Estado pode pagar o piso.
Isso transcorreu e o julgamento foi no Supremo Tribunal Federal e demorou tantos anos. Aí lá em 2021, ela foi julgada, aonde os ministros disseram que a atualização do piso é constitucional. Então, em 2001, por esta adinha aí que foi votada, os municípios tinham que pagar, a partir de 2021. Aí, dia 11 de setembro de 2023, foi a última votação no Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros votaram com os professores, que a lei da vigência era constitucional, então, a partir ali, todos os municípios teriam que incorporar a lei do piso. Então, por isso que na gestão que eu estava, eu não podia pagar. Por quê? Um exemplo. Agora mesmo, com essa ação que os professores entraram pedindo o piso, quando o prefeito recebeu a comissão, eu fui um que não fui. Por quê? Porque quando se tem algo na justiça, ninguém pode pagar. Então, o prefeito não poderia pagar naquela reunião, se ele quisesse, porque tinha uma ação. Se tem para eles aqui, tem para nós também. Existia uma lei federal ali que dizia, se a questão está sob júdice, não se pode pagar, porque se lá na último recurso der negativo, quem é que vai devolver esse dinheiro? Tá? Então, só para esclarecimento, primeiro, da lei do piso, tá? Está aí toda a legislação federal e todas as determinações do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria explicar isso, que eu estive lá, não paguei, eu não paguei, outros não pagaram, mas não foi por... Eu pode ser incompetência, os outros podem não ser, mas eu acho que nenhum poderia ter pago. Tá? Agora, eu não tenho culpa de 2023 não estar na secretaria e o Supremo Tribunal Federal dizer que é constitucional, entendeu? Quando o Supremo diz que é constitucional, eu vou dizer o quê? Que eu não tenho direito e não quero na minha folha? Aí parece que foi dito que seria uma questão política agora com o prefeito Ronaldo. Eu discordo. O piso não é uma questão política, pelo menos da minha parte. Se tem de alguém, eu não posso falar, mas da minha parte, nenhum vereador pode dizer isso, que eu nunca falei, nunca vim aqui falar sobre prefeito nenhum, mas eu vou dizer que não é uma questão política, porque aí tem 3 brigas minhas. Eu não gosto de me aparecer em Face. Eu não vou para Face. Nem falar mal de vereador, nada, eu não vou. Não posto nada. Eu sempre estou na minha, mas aí está 3 coisas que quem disse que é uma questão política, nós entrar contra o prefeito Ronaldo, é mentira. Por quê? 20% da hora de atividade, os professores do município não ganhavam, a professora Jana era professor de primário, só os professores de ensino fundamental ganhavam, eu era do primário, não ganhava, ninguém ganhava. Aí, quando nós analisamos a lei, nós fomos falar com o prefeito, na época, Arlindo Omar, e o secretário Onildo. Aí, a partir daquela briga, eles deram 20%. Então, os professores primários tinham um dia de folga em casa. Todos nós se beneficiamos. Eu, a prof, que era na época. Então, não, era meu prefeito na época. Então, não tem nada de questão política. Outra coisa, no governo Larry, nós, por lei, temos direito a 2/3 de férias. Os professores, nenhum funcionário tem, só nós temos. Porque a lei diz para nós que nós temos que ter. Nós não ganhava. O Derlei foi lá, leu a lei e viu que tinha uma brecha, que os professores não recebiam 1/3. Ingressamos com a ação. Ganhamos a ação. A Jane também ganhou, era professora. Não entrou, então. Não entrou, então. Ah, tá, mas daí... Mas foi no governo Larry que nós ganhamos, os atrasados dos 5 anos e mais incorporou na nossa folha que até agora nós recebemos. Então, foi o governo que não era meu também. E agora também, nós vimos que o Supremo disse que nós temos direito, nós ingressamos. Então, não é uma questão política contra o prefeito Ronaldo, eu como membro da comissão. Eu vim aqui com vocês, aqui nunca falei mal. Todas as reuniões que nós tivemos, nunca falei. Então, não é a questão política, tá? Não é uma questão política, porque, um exemplo, eu estava na inauguração da nova escola da Coab, que teve lá de manhã. Né? Lá foi falado assim, por um que estava presente, eu comprei
o terreno dessa escola para que vocês tenham uma escola boa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se eu fosse uma questão política contra a administração, eu ia para o Face e dizer, não, não foi o senhor que pagou esse, não foi o senhor que comprou, porque a gente compra e paga. Está ali, ó, quem pagou o terreno fui eu, quer dizer, eu não. Eu assinei o pagamento em 2 vezes de 45 mil. E eu não peguei o microfone lá para fazer o ex-prefeito passar vergonha. E nem fui por Face. E se eu fosse por Face, eu teria razão. Então, não é uma questão política, porque eu não fui. Olha ali, 21/2/2018 foi paga a primeira parcela, 45 mil. A segunda, ali, dia 10/4, mais 45 mil. 90 mil reais foi pago, por quê? Porque o dono da terra estava enlouquecido, que a escola estava em cima e o município não tinha pago. Seguramos o dinheiro daqui e dali do Fundeb que dava para pagar e pagamos. Então, não é uma questão política. A escola Pingo de Gente, quando nós recebemos, não é uma questão política. Não tinha nem coisa para botar luz lá. O Dego, o marido da colega ali, nós tivemos que construir uma subestação do lado para ter luz. E eu nunca fui no Face, entende? Eu nunca fui no Face falar. Tá? A questão do recurso vinculado. Foi tirado um recurso vinculado, o Sandro era prefeito, para pagar outras coisas. Eu não fui lá no Face, nem aqui na tribuna, para falar que foram feito isso. Tá? Vocês sabem, a Jane também, é que nem eu, é tecnóloga em gestão pública. Vocês todos sabem que para a gente pagar um funcionário tem que passar por onde? Pela tesouraria. A gente sabe que teve funcionário que não foi pago pela tesouraria. Eu vim aqui falar? Não vim. E essas duas coisas é particular meu, pessoal. Lá na minha escola Afonso Billig, a minha sala é alagada toda vez que chove. Eu nunca vim falar e nunca liguei para a Secretaria de Educação. Lá tem uma diretora que cuida dessas partes. Outra coisa, o refeitório, que as crianças comem lá com os pés na água quando chove. Aí um pai de um aluno, que não é do meu partido, é do partido da atual administração, disse, Derlei, tu vai ter que ir no Face denunciar, assim eles vêm arrumar. Eu não vou. Eu disse para ele, eu não vou para Face, eu não vou falar. Isso são coisas que acontecem comigo, aconteceu comigo, eu não vim. Então, não é uma questão política, de novo, de eu estar à frente do piso e porque, na época, eu não paguei o piso. Daí, a vereadora esteve na minha comunidade Caigangues, quinta, e daí comunicou que por que eu trabalhava lá, né? Daí eu digo para a senhora vereadora que eu trabalho lá, eu acho por esse currículo ali, ó, pelas 5 faculdades. Foi o vice-cacique que me disse. Ele me falou, daí, não. Sim. E daí eu digo... Sim. Não, nem chamei a senhora de burra, minha colega de anos, de escola. Não. E a outra coisa, por que eu trabalho lá? Porque eu tenho confiança de 2 pessoas, do cacique Aristides e do Roque. E a questão que o vice-cacique me falou de coisa pessoal minha, vamos falar separado, que não tem nada a ver com o vereador, e eu acho que aquilo, tu poderia pedir desculpa para mim, a questão pessoal que foi dita lá, porque eles me falaram. Daí, mas isso vamos conversar depois daí. Sim, sim. Sim, mas eu acredito no meu vice-cacique e no cacique eu acredito. Mas vamos conversar pessoalmente, porque aqui eu não venho trazer coisas particulares, mas eu me senti ofendido nessa questão pessoal minha. Eu só falei ali a minha questão profissional. E não estou bravo e nem chateado, só estou apenas esclarecendo. Tá? E uma reunião foi falada do Fundeb. Onde é que está o dinheiro do Fundeb? Não gastaram. Então, aqui, o financiamento na educação, de 97 a 2020, era chamado de Fundef. Aí, o Fundeb veio em 2007 até 2020. 31 de dezembro de 2020, valia o Fundeb. Aí, em 2021, janeiro de 2021, entrou o Fundeb. E o que isso quer dizer? Aqui nessa planilhazinha aqui, eu já pedi para o meu advogado pedir lá para o setor da tesouraria todas as entradas do dinheiro mensalmente de 2017 que eu entrei até 2020, 31 de dezembro, todas as receitas do Fundeb.
E também vou pedir também as receitas do Fundeb de 2021 a 2024. Por quê? Porque o Fundeb só tem 10% de repasse da União. Tá? Por que foi feito esse movimento para ter um novo Fundeb? Porque a receita do Fundeb só em 2021 aumentou para 12, 2022 aumentou para 15, 2023 aumentou para 17 e 2024 aumentou para 21. É claro que agora as receitas do novo Fundeb têm mais dinheiro do que na época. E a gente fez o que dava, o que não é gasto. Quem é mais tecnólogo em gestão sabe mais do que outros. Mas os outros também, que não estudaram, sabem que toda a receita de uma prefeitura é que nem da Câmara. Quem já foi presidente aqui? O seu Sérgio foi, a Priscila está sendo, o Sandro foi, já foi, eu não estava lembrando, mas desculpe. Todo o dinheiro que entra das receitas entra por um lugar e sai pelo outro. Não tem como não entrar pela tesouraria. E todo o dinheiro que a Câmara sobra volta para a prefeitura. A mesma coisa com o dinheiro de uma Secretaria da Educação. Ela entra por uma conta, entra por uma rúbrica, e na educação tem duas rúbricas, o 010 e o 041, o Fundeb e o MDE. Na época, não tinha essa legislação nova, que cobre agora pelo Fundeb tu pagar funcionário, creche, pré-escola, um monte de coisa. Então, é só pegar as planilhas de entrada do dinheiro pela tesouraria e pela contabilidade. Lá tem funcionários concursados de vários anos, então eles não têm o porquê não passar para vocês, vereadores. É só pegar as receitas mensal do Fundeb que entrou, a receita que saiu, e no final do mandato o que ficou. E os recursos vinculados de merenda escolar, de transporte escolar, aquilo que tu não utiliza fica na conta para o outro mês, para o outro ano, para outra gestão. Então, eu só vim aqui, assim, de uma maneira bem educada, falar aquilo que foi levantada a questão, e eu vim esclarecer. Para maiores esclarecimentos, depois que eu pegar essas planilhas, eu até posso pedir uma audiência pública, se a presidente achar melhor, nós fizemos e explicamos. Então, não tem dinheiro que na prefeitura entra e some sem ter o seu devido aplicação. E só nesse ano, gente, 2024, o governo federal disponibilizou para os municípios 287,4 bilhões. É muito dinheiro. E por que esse dinheiro foi mandado no novo Fundeb? Para pagar o piso dos professores, entendeu? É para isso que aumentou. Não, capaz, não. 280, daí nós estávamos ricos. 280, é justamente para pagar o piso, por isso da nossa briga na nossa comissão do piso. E para nós encerrar, então, porque eu tenho aula ainda, eu tenho que ir correndo para a aula, eu trouxe uma reflexão para vocês assim, ó. A vida média, saiu agora do IBGE, é 80 anos. Tá? Se a gente continuar se cuidando, nós vamos chegar a 80. Tá? Eu botei 40, que é a metade. Todos nós aqui já estamos lá na metade. Só as meninas aí novas que não. Mas os vereadores, eu já passei até além dos 50. Então, eu já estou caindo, ó, é para o final da vida. Quem já tem 60 está pior do que eu, no sentido de tempo. Tá? E quem tem de 70, que eu acredito que não, ninguém, já está quase com o pezinho ali. Então, nós... Não estou gozando, eu estou apenas dizendo que nós estamos aqui, ó, deixando a família... Eu aprendi isso quando eu estava com o Covid, quase morrendo, 9 dias no hospital. Eu já estou para o fim. Então, eu quero, nesse curto espaço de tempo, até os 80, não me incomodar, não brigar, não falar mal de ninguém, mas quando eu for chamado de atenção, eu vou ter que me defender. Tá? E, por último, a gente tem que sempre usar Deus nos nossos caminhos. A gente não pode falar mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra Deus. Tá? Muito obrigado. Quis fazer uma explanação bem educada, não quis ser mal educado com ninguém. Tá? Muito obrigado. Só vou sair porque eu tenho aula, não posso deixar os alunos lá. Tá bom? Obrigado. Presidente, só me conceder no espaço. Derlei, eu quero te parabenizar essas tuas palavras, as últimas que tu falou aí, ó. Por quanto é bonito ter respeito, né? Isso é a coisa mais linda que eu vejo no ser humano, é respeito. Uma coisa que eu não vi de um cidadão de dentro da nossa comunidade, um áudio que está no Brasil já, né? Desrespeitando
chamando 3.000 e poucas pessoas, tudo de Jaguarada. Tem outro áudio, Derlei, que infelizmente as pessoas misturam tanto, chamando 3.011 pessoas de bagaceirada. Só que uma pessoa que eu ajudei muito, parei de ajudar, porque não me deu o nome dessa pessoa. Porque isso é triste, Derlei. Parabéns para ti, Derlei. Peço as tuas palavras. É assim que um homem público procede. Eu vou falar para o senhor, eu não sou do meu partido. Não, foi muito bem. Já viajamos para Brasília, trabalhamos de manhã e de tarde, muitos dias. Quem vai para Brasília vai só para diária. Não, eu provo.